Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa A Bíblia Foi Escrita para Você. Mês de setembro, mês da Palavra de Deus, palavra que nos salva, nos transforma. Estamos trabalhando, como um pedido da CNBB, a carta de São Paulo aos Romanos. E hoje vamos dar continuidade no capítulo 5 de Romanos, dos versículos de 12 a 21. Você pode já ir aí separando a palavra na tua Bíblia. Mas para começar, nós começamos sempre com oração. É na oração que nós nos colocamos na presença de Deus, porque não existe estudo da palavra de Deus sem a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. É isso que nós pedimos nesta hora, pela intercessão de Nossa Senhora, a presença do Espírito Santo conosco, neste estudo, nesta palavra, para que, de fato, esta palavra seja uma semente lançada num terreno fecundo, num terreno fértil, e que seja uma palavra que seja capaz de nos transformar no nosso dia a dia, na nossa vida, em tudo aquilo que hoje nós vivenciamos e enfrentamos como pessoas que querem seguir a Deus. Amém. Vamos começar com a leitura então. Romanos capítulo 5, versículos de 12 ao 21. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou no período de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, à maneira da transgressão de Adão, o qual era figura daquele que devia vir. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado. Pois se pelo pecado de um só toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosa se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. O pecado de um só, provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Quanto à lei, ela interveio para que se multiplicassem as transgressões. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esse capítulo São Paulo trabalha conosco? Jesus o Salvador. Jesus é o novo Adão e ele vem para reconstruir a história do povo de Israel, ele vem para reconstruir a minha e a sua história. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida quando de fato nós aderimos à salvação de Cristo. E é interessante porque esse foi um assunto muito tratado no Concílio de Trento, quando se deixa claro o quê? Que o pecado de Adão, ele não afetou só Adão, como diz aqui na palavra, né? Mas ele afetou toda a descendência de Adão. E aí, daqui, nós dizemos dessa força do pecado original, dessa força da concupiscência que atua em nós.
E Jesus é esse definitivo Adão que nos leva para ser quem o Pai nos criou para ser. Ou seja, nós só seremos novos, nós só seremos pessoas que aderem à fé se estivermos diretamente ligados e dependentes da pessoa de Jesus Cristo. Porque a salvação vem dele, a vida nova vem dele. E pelo pecado foi que ele veio ao mundo para nos salvar. E aí por isso, né, São Paulo diz de maneira muito bonita, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Santo Anselmo trabalha isso de maneira muito entendível para nós, né, no concreto do nosso dia a dia. O que ele diz ali em uma de suas cartas? Ele diz assim que o próprio pecado, ele se apresenta como uma dívida. Então nós temos uma dívida infinita. Porém, Cristo se apresenta diante de Deus com um crédito infinito e muito maior. Por quê? Adão peca como homem, mas Cristo morre para nos salvar como homem e Deus. E diante disso, nós podemos firmar a nossa fé na certeza de que existe uma natureza pecadora em nós, mas existe um Cristo vivo em nós capaz de nos livrar desse pecado. Nos salvou um dia, mas que a cada dia nos ajuda nesta luta contra o pecado. É Jesus que nos salva. E se é Ele que nos salva, é nele que nós precisamos firmar a nossa vida e a nossa fé. Essa salvação vai exigir de nós uma ação, uma adesão a Cristo, um se colocar diante dele e diante da cruz dele como aquele que se reconhece, sou pecador. O pecado habita em mim. Porém, eu tenho aquele que me salva. Eu tenho aquele capaz de me libertar do pecado. Eu tenho aquele que me livrou, que me libertou das amarras. E por isso eu me coloco diante dele. E por isso eu posso me colocar diante da cruz de Cristo com essa esperança de quem foi salvo. Com essa esperança da vida eterna. Porque aquele que me justificou me conduzirá neste caminho da eternidade até o céu novo e a terra nova que me espera. E a palavra termina justamente com isso, né? A graça reinará para uma vida eterna. Esse é o caminho para todos aqueles que aceitam a salvação de Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a percorrer este caminho em direção à vida eterna, cheios de esperança, porque Cristo já morreu por nós, pelos nossos pecados. E por isso, mesmo que tenhamos essa concupiscência, esses desejos carnais, a força de Cristo em nós é maior que o pecado. Nós queremos terminar este estudo, Senhor, com louvor a Ti. Obrigada porque o Senhor nos amou com profundo amor e foi capaz de morrer por nós, dando diante de Deus um crédito infinito a nós. Somos salvos e queremos, a partir de agora, viver aderidos a essa salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigada. Glórias e louvores a Ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.